Olá, aqui é Davi Querino, professor de arte, arteterapeuta, psicanalista e analista comportamental disso. Nesta videoaula, irei abordar as relações sociais em período de distanciamento físico devido à pandemia de Covid-19. Mas o que é uma relação social? Bom, de acordo com as ciências sociais, ou seja, de acordo com a sociologia, a relação social, ela se refere ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. Ou seja, a relação social, ela não é de maneira individual. Ela sempre vai se dar em relação a alguém, né, a uma outra pessoa, a um outro indivíduo. Então, as relações sociais, elas formam a base da estrutura social, ou seja, da estrutura da sociedade. A sociedade vive de relações sociais. Então, o que é uma relação? Né? Vem de relacionar, né? Relacionar a ação. Então, uma relação, você relaciona a ação. Mas o social, que quer dizer uma comunidade, uma sociedade, ou ao relacionamento entre indivíduos e etc. Então, uma relação social é uma relação que envolve comunidade, sociedade e que envolve indivíduos. Tipos de relações sociais. Existem vários tipos de relações sociais, né? Então, cada teórico ele tem sua linha de pensamento acerca dos tipos de relações sociais. No entanto, aqui apresenta-se apenas três dessas relações sociais. Duas que foi de acordo com o texto ao qual eu pesquisei, e eu acrescentei mais uma, que é a relação virtuais. Então, as relações sociais, elas são formais, ou seja, destituídas de relação de companheirismo e afeto entre os membros. As relações formais, geralmente, elas são passageiras e elas são desenvolvidas em diversos contextos da vida, por exemplo, no trabalho. Então, a relação formal ela tem a ver com as formalidades que a gente tem no dia a dia. As relações informais, geralmente, são mais duradouras e desenvolvidas por meio do afeto entre as pessoas que interagem. Então, são as relações familiares ou também de amizade, né? Quando você cria já um vínculo entre pessoas, e não exatamente só a questão formal. E depois temos as relações virtuais. Então, as relações sociais através da internet, né? Através das redes sociais, como Facebook, Instagram e outros dispositivos ou redes sociais. E daí as relações sociais elas estão intimamente ligadas, né, às forças produtivas, adquirindo novas forças produtivas. Os homens modificam o seu modo de produção e, modificando o modo de produção, o seu modo de ganhar a vida, modifica também todas as relações sociais, de acordo com Karl Marx. Então, por que tem a ver com relações produtivas? Né? Tem a ver. Porque, a depender, né, da classe social, né, dessa relação de produção, sua relação social vai ser diferente, né? Vai ser com indivíduos diferentes e se dá de maneira diferente. Vamos, por exemplo, nessas relações sociais, elas estão intimamente ligadas às questões produtivas. Então, à medida em que vai se adquirindo essas forças produtivas, o ser humano ele modifica o modo de produção. Quando ele modifica esse modo de produção, consequentemente, vai modificando a maneira com que ele ganha a vida. Então, sua condição de vida vai de acordo com cada tipo de produção que ele vai ter. E daí a relação em sociedade também vai se dar de acordo com as suas condições de vida, né? Inclusive, né, principalmente financeira também. E aí temos as habilidades sociais, né, que o ser humano ele pode desenvolver. Então, na interação com o mundo, né, o ser humano
ele pode desenvolver habilidades sociais que vão fazer parte de seu convívio com os demais, né, com os demais seres humanos. Dentre elas, nós podemos citar a empatia, que seria a capacidade de se colocar no lugar do outro, a compreensão, entender as situações tanto pessoais quanto sociais dos demais, ou seja, entender as situações tanto do indivíduo quanto dos outros, né? Pensamento positivo, esperar que essas experiências se desenrolem da melhor maneira possível e que tudo fique bem. Então, é algo que a gente, nesse período de pandemia, a gente tem, né? A gente espera que tudo fique bem o mais breve possível. Autocontrole é a capacidade de se controlar a impulsividade, né? A vontade, dentre outras emoções vividas, para expressá-la da melhor maneira. Então, o autocontrole é você controlar-se em algumas situações. Comunicar-se e expressar-se com os demais. Então, numa relação social, né, é imprescindível, né? A gente tem que ter a comunicação, então a capacidade de comunicar o que se sente, bem como expressar as emoções e de conversar com as pessoas de forma tranquila e fluida. Resolução de conflitos é a capacidade, né, de abrir-se para buscar, né, ou para a busca de solução de conflitos de uma forma que não gere agressão nem física e nem verbal, certo? A outra parte. Então, que a gente tente resolver os conflitos, é, resolver os atritos, né, entre as pessoas sem que haja uma agressão física ou verbal. Assertividade, expressar suas opiniões, respeitando as opiniões das outras pessoas, né, as opiniões alheias, sabendo colocar-se diante dos demais. Então, cada um tinha a sua opinião. Quando se trata de opinião, é claro, não de crime, né, de preconceito, enfim. A gente tem que respeitar as opiniões alheias. Autonomia na tomada de decisão. A capacidade de decidir sem depender da opinião dos outros. Então, você vai decidir por si só, sem depender da opinião dos outros. No entanto, como tudo acaba que influindo, a gente leva em consideração também o que possivelmente o outro vai pensar, o que possivelmente vai inferir no meio social. Então, nas relações sociais, tem essa questão. Mudança em decorrência do coronavírus. Então, a gente tem todo esse aparato, todas essas habilidades, né, de, de relações sociais, e daí, numa pandemia, né, a gente tem que é, colocar essas habilidades ainda mais para funcionar, digamos assim. Então, com a chegada do novo coronavírus, a sociedade, que era acelerada, né, essa sociedade do capitalismo, né, da produção, né, da tecnologia, que visa o imediato, o lucro e a tecnologia avançada, de repente, ela passa a ser uma sociedade com novas prioridades e parâmetros, aonde se destaca a busca pela vida, pela saúde e pela proteção individual e aí eu acrescentei coletiva, porque a gente não pode só buscar a questão da saúde, né, individual e a proteção da vida de forma individual, e sim de forma coletiva. É claro que quando a gente está fazendo, cada um faz sua parte, né, tomando os devidos cuidados de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente está protegendo também o outro. Então, o ser humano ele se depara com outros valores e comportamentos a serem cultivados e vividos como sendo mais adequados ao momento atual. Então, o que mais se pensa, né, no momento de pandemia é a questão de você preservar a vida, né? Então, os outros elementos ele não têm tanta relevância, e sim a questão da proteção à saúde e à vida, tanto de maneira individual como coletiva, porque é o que importa no momento. Essas outras questões, né, de lucro, de tecnologia, têm sua relevância, sim, mas o que é de mais importante é a vida, porque a vida a gente só tem uma, né? Então, o que é mais importante é preservar a vida.
E daí surgem algumas dessas habilidades, dessas situações, né, em meio à pandemia. É claro que a gente já tem essas habilidades, mas daí a gente começa a aguçar um pouco mais. A solidariedade, então se viu muito essa questão solidária, a compreensão com a dor do outro. Então, de repente, você vê alguém próximo, né, que foi acometido pela Covid, que daí veio a falecer, ou alguém mesmo da sua família, ou mesmo, né, no noticiário de TV, né, então é algo que nos causa uma compreensão com a dor do outro, né, uma comoção, o adiamento da satisfação imediata, ou seja, algo que era prazeroso, né, de que você saía, digamos assim, costumeiramente tinha uma rotina, que você saía também para se divertir, que tinha uma relação social de maneira mais aproximada, de maneira mais física, você passa a não ter mais, porque você está preservando essa questão da vida, da saúde, tanto individual como coletiva. A empatia nessa necessidade, essa questão de se colocar no lugar do outro, né, num momento como esse, ou, ou em outros momentos também. Autocuidado, tanto físico quanto psíquico, ou seja, tanto físico como psicológico. E daí outras formas de interação social e demonstração de afeto, eles vão surgir. Não exatamente surgir, mas vão sendo aguçados. Como, por exemplo, o meio da tecnologia, né? Através das redes sociais. Então, como, você, como não se tem muito contato físico, as pessoas vão conversar, né? Vão interagir mais pelos meios é, da tecnologia e principalmente as questões do trabalho, né, no caso das escolas, das aulas, né, remoto EAD. Então, é um meio que faz com que o que era presencial, né, o que era aquela relação social física, né, de aproximamento físico, a gente traga essa relação social, né, escolar para um ambiente virtual. E daí evita-se o aperto de mão, né? Abraços, beijos, dentre outras é, formas que leve à aproximação física de alguma forma. Então, em toda relação social e que haja essa aproximação física, foi-se evitado nesse período de pandemia, a gente tenta evitar. Emoções são desencadeadas e acontecimentos inusitados ocorrem com frequência, como, por exemplo, velórios virtuais, reuniões à distância, como única alternativa de contato. Então, os velórios, quando acontecia antes da pandemia, você tinha toda uma estrutura de maneira presencial em que os entes queridos podiam, né, fazer sua última despedida ao a pessoa ali que saiu dessa dimensão para outra dimensão, né, dimensão não terrena, né? E daí essas reuniões vão acontecer muitas vezes agora de maneira virtual ou quando é presencial não se tem a aproximação, né? É um pequeno grupo ali da família e se for acometido pela Covid não tem velórios. É, o uso de máscara, né, é obrigatório e faz com que a gente previna, né, pegar o vírus da Covid-19, o uso de luvas também, de álcool gel, em posição de destaque no mercado. Então, esse uso desses aparatos de proteção é obrigatório e que todos nós temos que ter consciência de que nós estamos nos preservando, então, cada um se preservando de maneira individual, está fazendo uma preservação coletiva, né? Então, cuidar da saúde de si em contexto de pandemia é cuidar também da saúde do outro. Enfim, nesse emaranhado de contextos, sintomas psicológicos emergem, ou seja, diante de todas as situações que as pessoas estão passando e passaram e estão passando ainda, acontece, né, que elas são acometidas de alguma maneira de algum sintoma psicológico.
Por quê? Porque não é fácil no momento de pandemia. A rotina que você tinha costumeiramente, agora você não tem mais, né? Aquilo que as relações sociais de maneira presencial, né, de maneira mais aguçada, né, mais física, mais calorosa, agora nós não temos. Então, chegando mesmo a levar a um transtorno psicológico, estando assim boa parte da população vulnerável a situações como ansiedade, né, como medo, né, a fobia, né, como angústia, depressão, síndrome, dentre outras situações. As relações sociais através da tecnologia. Então, a internet ela se tornou parte integrante das nossas vidas, né? Da vida do ser humano, transformando assim, facilitando nossa rotina e até mesmo ela redefinindo a forma de comunicação entre as pessoas, né? Então, a partir da tecnologia, principalmente da internet, as relações de comunicação entre as pessoas têm se facilitado mais. Então, você pode se comunicar com alguém de qualquer parte, praticamente, né, do, do planeta Terra, né, de qualquer outro país. Então, inclusive, o mundo online ele pode resgatar também amizades antigas e propiciar uma interação mais simples entre desconhecidos. Então, muitas vezes tem aquela amizade que você de infância que você perdeu o vínculo, né, afetivo, aproximativo, e com a tecnologia você acaba que redescobrindo, né, reencontrando essas amizades, essas pessoas. E também você pode interagir, né, com pessoas desconhecidas. No entanto, devemos tomar muito cuidado, né, nessa interação, porque a gente sabe que o mundo virtual, assim como o mundo real, presencial também, né, mas principalmente o virtual, existe, né, é, muitos golpistas, né, existe muitas, existe pessoas mal intencionadas e que podem nos prejudicar de alguma maneira, né? Nesse meio de internet, nesse meio de redes sociais. Então, devemos nos policiar, né? Com quem nos comunicamos, que coisas postamos, porque muitas vezes fotografias nossas pode ser usada de má fé por outras pessoas mal intencionadas, como já passou algumas reportagens em jornais em que fotografias de crianças eram utilizadas, né, por pedófilos, né? Então, fotografia que para a gente parecia ser algo simples, né, para um adulto comum. Então, esses pedófilos pegavam essas fotografias dessas crianças. E também fotografias também de adultos, né? Não é só de crianças, não. Então, a gente tomar cuidado, né, com o que a gente posta, com que maneira a gente se expõe, né, na internet. Então, todo cuidado é pouco. Então, aí, com a melhora da tecnologia, nosso mundo conhecido se expandiu. Afinal, ao permanecermos conectados dia e noite por meio de vários dispositivos, acabamos, acabamos tendo autonomia e liberdade para estarmos em contato com este e outro mundo. E quem nele estiver ligado ou logado, né? A qualquer hora, coisa antes impraticável. Então, como eu falei, né, você pode comunicar-se com qualquer pessoa que você possa imaginar, assim, em termos de distância, né, de distância é, de fronteiras geográficas. Então, por isso não é de se estranhar que, por estarmos todos conectados, seja fácil acompanhar o dia a dia de um familiar ou de um amigo. Então, as redes sociais é, são meios onde você pode acompanhar, né, a vida dos seus amigos, dos seus familiares, onde as pessoas podem estar acompanhando também, né, os seus ídolos, enfim. Mas a gente tem a ciência de que aquilo que está postado no meio social, né, nas redes sociais, é um mundo editado. Então, não é porque você viu uma fotografia bonita de fulano, né, é, do artista tal também, né? Que a pessoa no mundo real ela é exatamente daquele jeito, né?
Então, a gente vive um mundo editado, e principalmente o mundo da tecnologia, o mundo das redes sociais é um mundo editado. E que você posta ali a parte que você quer que as pessoas vejam, certo? Então, é difícil você ver alguém postar algo negativo seu, né, numa rede social. Você vai postar algo positivo. E aí, os cuidados que devemos ter, né, nesse meio da tecnologia, né, da internet. Na internet é mais fácil ser manipulados ou cairmos em golpe. De alguma forma, podemos ser suscetíveis a acreditar no que a outra pessoa está dizendo, só pela convicção que ela tem ao conversar conosco ou por supostas provas que mandam. Né? Mas, como eu falei, né, o mundo é editável, então você não tem exatamente a certeza, né, de que aquela pessoa, né, realmente está falando é verdade, a não ser que seja alguém que você conheça no mundo real. A amizade real é aquela amizade construída por laços afetivos presenciais. A amizade virtual é a amizade construída por laços afetivos por dispositivo tecnológico e virtual. Certo? Então, uma coisa é você conhecer a pessoa no mundo real, digamos assim, né? Ter um laço afetivo com aquela pessoa, ter uma construção de amizade ao longo do tempo, e outra coisa é você conhecer alguém na internet e você achar que tudo que aquela pessoa fala é verdade, né? Tudo não, você tem que ir conhecendo aos poucos aquela pessoa. Não é assim. Então, existe amizade real e virtual ao mesmo tempo, que é aquela amizade real que você também se comunica, né, pelos meios virtuais. Porém, né, os meios tecnológicos eles podem ser utilizados tanto nas amizades real, né, como eu mencionei, quanto virtual. Então, que tomemos muito cuidado, né, com a exposição nas redes sociais, principalmente nesse momento, né, de pandemia, que é difícil para todo mundo, né, que as relações físicas é, com nossos amigos, né, com a nossa família, muitas vezes ela é encurtada, então que tomamos cuidado então, com a maneira que a gente se expõe, com a maneira com que a gente tecla, né, com que a gente conversa nesse ambiente virtual. E aí temos as referências.